Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje é patrocinado pela Topicreme, uma marca dermatológica especialista em cuidados de hidratação que acabou de chegar a Portugal. A minha convidada de hoje é coach transformacional, é especialista em Enneagrama Sagrado, oradora, é mãe da Luana, de 5 anos, tem um podcast onde eu já estive, chamado Seres Imperfeitos, está mega grávida e é casada com o Rafa. Bem-vinda, Filipa! Obrigada, Mafalda, estou muito feliz de estar aqui. Opa, então, já estivemos aqui, não é? Verdade, Nós já estivemos aqui as duas. Aqui. E sabes que eu sentei-me aqui contigo assim, parece que estamos aqui, que já nos conhecemos assim há imenso tempo. Mas é que, sabes que a nossa conversa, eu fui convidada do podcast da Filipa, Seres Imperfeitos, e foi tão boa. Eu juro-te que há anos que eu não tinha uma conversa, nós não nos conhecíamos, não é? Pessoalmente, e eu não tinha uma conversa tão fluida em que tu me fizeste uma pergunta e eu fui contei-te a minha vida toda, coisas que eu nunca contei a ninguém, tipo, e não sei o quê, e apaixonar-me, e falei de tudo, e do coração, sabes? E isso é muito bom. E eu acho que quando isso acontece, isso passa lá para casa. Sem dúvida. E é o que eu tento aqui, sabes? Criar um ambiente em que as pessoas confiem e possam partilhar, e eu acho que isso ajuda tanto. Eu tenho tido aqui partilhas tão bonitas de mulheres e mães, não é? Que depois eu acho que lá em casa as pessoas sentem isso, sabes? E nas entrevistas mais bonitas são as que mais tocam as pessoas. Isso é... Tanto que a tua tocou imenso e houve imensas partilhas por essa simplicidade, não é? Pela partilha genuína, as pessoas sentem. Sim, eu acho que quando falas com o coração e não tens nada preparado, não é? Estás mesmo a contar, olha, eu sou assim, tenho estas fragilidades, isto aconteceu ou não aconteceu. E é bonito, sabes? Não estás a querer nem aparecer, nem fazer... Foi isso que eu senti lá contigo. Esqueci-me que havia câmara, decidi-me a falar contigo. Eu acho que tu tens essa leveza em ti, tens essa capacidade de um bocadinho de tirar o melhor das pessoas. É isso que eu sinto contigo, sabes? Acho que tu tens uma paz. E agora conta-me, tu estás mega grávida, estás de quantas semanas? Estou mega grávida, estou de 39 semanas já. 39 semanas? Caminho das 40. Portanto, como eu disse, era uma incógnita estar aqui contigo ou não, mas parece que a Sol quer vir aqui falar contigo. Portanto, cá estamos e é verdade, estou assim super, super grávida da minha segunda filhota. Mas estás bem. E como é que foi essa gravidez? Já agora começamos por aí, depois já vamos ao início. Ao início, olha, sinceramente, foi uma gravidez bem dura para mim, por várias coisas. Primeiro, porque senti muito mais cansaço do que a minha primeira. Acho que também devido ao facto de já ter uma filha, não é? Pois. Não é aquela coisa de chegar ao final do dia e descansar, não é? É quando ainda tens que dar, não é? Banhos, jantares. Então senti muito mais cansaço do que a primeira, muito, muito mais. E sinceramente, olha, falando-te assim, verdadeiramente, eu não sou apaixonada por estar grávida. Eu não sou aquela mulher que ama e diz que é maravilhoso, então para mim há sempre um desconforto, a mudança do corpo. Mas não é mais físico mesmo? Sim, mais físico, sabes? E emocionalmente também, mas eu acho que essa já foi mais tranquila do que a primeira. Acho que... Já sabias para o que ias também, não tens tanto tempo a pensar na segunda, também, não é? Já é tudo, de repente passa e estou quase. Sim. Mas fisicamente não é uma coisa que eu te possa dizer, ai, adoro. Não é. Então, para mim, fisicamente, e sou uma pessoa extremamente ativa, adoro treinar, então começa a ser assim, às vezes tenho saudades do meu corpo e depois tive aquelas coisas todas, não é? Enjoos, azia. Então, para mim, eu estou sempre a dizer que não é assim quando fadas para mim estar grávida. Então... E a tua primeira gravidez foi mais complicada ainda? Olha, a minha primeira gravidez foi mais complicada emocionalmente. Não, fisicamente acho que foi mais ou menos igual, tive exatamente enjoos ao início, desconfortos no final, mas emocionalmente foi muito mais complicada. Mas porquê? Olha, Mafalda, porque... Estavas numa fase de vida... Estava numa fase de vida muito diferente. Estavas em mudança, não era? E de repente viste-te grávida. Total mudança, porque eu tinha vivido fora, eu vivia um ano na Ásia, e voltei para Portugal e sabes aqueles momentos da tua vida em que tu de repente paras e pensas assim, o que é que eu estou a fazer? Será que é mesmo isto que eu quero? Será que eu quero trabalhar assim? Será que eu quero estar assim? O que é que eu... E não sei, começou um turbilhão dentro de mim de eu quero viver e fazer algo que me preencha, sabes? Qual é aquela pergunta da missão de vida? Aquelas coisas todas. Acho que estava ali a chegar aos 30, deve-me ter dado assim aquele pensamento mesmo de caramba, o que é que eu vim aqui fazer? Então
durante uns meses a minha cabeça só pensava em despedir-se. Eu queria me despedir do trabalho onde eu estava. Na altura eu geria 2 estúdios de pilates, apesar de ter sido bailarina e ainda dançar, etc. Então tomei a decisão louca de me despedir assim sem nada, sem planos Bs, sem contas poupanças, assim aquela coisa mesmo de vida de eu vou rasgar e há alguma coisa surgir e eu quero descobrir de novo sem ter nada, sabes? Só que despedi-me e passado uma semana descobri que estava grávida. Muito desejada, portanto não foi uma coisa que eu te possa dizer assim, não fazia a mínima que podia acontecer, sim, não, mas não estava à espera que fosse exatamente naquele momento. Só que sabes que foi muito engraçado porque eu acredito que a vida dá-nos aquilo que nós pedimos, por isso é que às vezes dizemos cuidado com o que pedes, não é? E eu estava numa fase que eu estava a pedir para me conhecer, eu queria saber quem eu realmente era. Só não sabia que a vida me ia dar assim logo de rompão, porque eu acho que não há a melhor forma de saber quem tu és do que ser mãe. E então foi a coisa mais maravilhosa e a coisa mais dolorosa da minha vida, porque foi abruptamente, sabes? Que é, de repente eu estou grávida, não tenho trabalho, não sei quem sou, não tenho missão de vida, era independente e passo a ser dependente do meu companheiro, não tínhamos nada aos dois ainda porque não estávamos a viver juntos ainda, nada. Portanto, imagina, não é? De repente és mãe e tens que ser algo para alguém. Mas é a Luana que te vai mostrar a tua missão de vida. Eu digo muito isto é uma das perguntas que eu faço sempre, que é olha, como é que ser mãe te transformou? E ela transformou-te completamente. A ti e a tua vida toda, não é? Sim. E por isso é que eu digo, e um dia sabes que eu escrevo muito para ela e tenho assim um caderno que ela um dia vai ler, porque eu quero mesmo que ela saiba que não foi um conto de fadas e foi realmente muito doloroso. Eu cheguei quase à depressão pós-parto, foi mesmo assim muito doloroso para mim, mas eu acredito, e também com o meu trabalho e todas as experiências que eu vejo com as pessoas, que efetivamente os locais onde te levam a uma maior dor também te transformam de uma forma. Há aí uma pequenina morte, não é? Sim, uma morte do que tu eras e um renascimento, e vens mais forte, normalmente. Sem dúvida. E eu acho que foi mesmo um rasgar, sabes? É mesmo um rasgar de tudo. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso, fogo, eu tive mesmo a oportunidade de reconstruir tudo. Porque eu não tinha nada. Claro que tive um apoio gigante do meu companheiro, porque passei momentos de muito desespero, ainda mais porque passámos dificuldades financeiras, né? Portanto, foi assim um momento onde eu queria descobrir quem eu era e começar esse trabalho da minha missão, mas ao mesmo tempo era muito mais fácil voltar ao meu trabalho antigo, não é? Voltar a tudo. E isso não te passou pela cabeça? Passou várias vezes, até porque a vida te coloca, e eu recebi imensas propostas de trabalho, mas o Rafa sempre me disse uma coisa que me marcou até hoje. Na altura, quando eu queria aceitar, ele dizia-me sempre: é isso que tu queres? Se for isso que tu queres, eu apoio-te. Se tu me disseres que vais por medo, eu não te vou apoiar. Então eu nunca aceitei. E ele foi um grande impulsionador para mim nesse meu trabalho. Então aí começou a surgir a minha missão de vida e o meu trabalho. E isso agradeço à minha filha que me veio. Sabes, eu sinto uma falda que ser mãe, foi aí que eu comecei a construir, é realmente um portal muito grande de transformação. Eu sinto que nós deixámos de valorizar, porque se tu olhares para os nossos antepassados, né, para as histórias, e eu estudei muito na altura isso, porque eu queria compreender porque é que eu estava naquele turbilhão e ninguém falava daquilo. Sim. Não é? Porque não é só fisicamente, é emocionalmente, é espiritualmente, parece que de repente tudo vira, não é? Então eu sinto que nós deixámos de valorizar esse lugar, não é? A mulher passou a ter que estar espetacular, a ter que ter um filho e trabalhar, não é? Deixámos de ter aquele ritual de ser mãe e eu acho que nós perdemos muitas oportunidades. Muitas mulheres perdem tempo e oportunidade de poderem fazer um lindo trabalho, de te conhecer, porque eu acho que ter um filho é: olá, então, Filipa, tudo bem? Quem és tu agora? Quem é que tu vais ser para este ser que está aqui?
Sim, tu passas de uma para de repente a pessoa que tu mais amas e mais frágil está ali à tua frente e tu amas naquele segundo em que o vês. Eu, pelo menos foi assim. Também não tenho grande relação na gravidez, sabes? De falar com a barriga ou imaginar. Não, passo. É assim, nem gosto nem desgosto. Estou na boa, grávida, mas não crio grande. Sabes? Não há. Claro que é mágico, mas não é também. Oh, uau! Sei lá. Assim, conto fadas, a gravidez acho normal. Mas quando nasce, aquele momento em que tu olhas e que tu apaixonas-te, aquilo é completamente mágico, aquilo é uma coisa inexplicável e que vira o melhor momento da tua vida. Portanto, aquilo é mesmo inacreditável. E eu acho que tu disseste que muitas mulheres perdem a oportunidade, eu acho que é mesmo isso, perdem, e poucas mulheres têm orgulho de dizer parei de trabalhar para ficar com os meus filhos, por exemplo. Parece que é agora não faz nada, fica só com os filhos, quando é a coisa mais difícil de sempre, não é? Tu ficares em casa 24 horas com um recém-nascido ou com bebés ou o que seja, é super difícil, não é? E duro. E depois acho que muita gente perde a oportunidade do parto, não é? De viver aquele turbilhão hormonal e de emoções e está muito anestesiada ou está com muito medo e bloqueia-se muito no parto. Eu até quando estou a dizer perde a oportunidade é mesmo pela nossa sociedade, sabes? Pelo aquele momento em que há muito pouco acolhimento do que é ser mãe. Parece que até há aquele clichê de dizer a gravidez não é doença, não é? Ou ser mãe não é. Efetivamente não é, mas é um momento especial, é um momento onde tu até hormonalmente, fisicamente, há muita coisa que acontece. Eu digo que perdem a oportunidade, não têm tempo sequer. Muitas mulheres não conseguem ter um acolhimento, não é? De quantas vezes, eu falava muito disso quando tive a minha filha, quantas vezes digo, mas isso passa, mas deixa estar, isso é só, sabes, não há um tempo onde, olha, fala-me, o que é que sentes? Claro, mas é porque também não se fala muito disso, não é? É tudo muito, é isto, é prático, é a correria, vamos ter... Não é? Pessoas que têm não sei quantos filhos. Eu acho aquilo, eu olho para pessoas com 6 filhos e não consigo imaginar, sinceramente, juro-te, não consigo imaginar. Estás a ver? Porque eu penso, como é que eu vou ter tempo para 6 crianças? A demanda de 6 crianças, energética, tudo, aquilo que elas querem de ti, não é? Porque elas precisam ali de ti. Completamente. E depois tens um bebê e o outro, onde é que fica, não é? Os outros 5. Eu sinto isso, eu sinto que é preciso mesmo uma disponibilidade. Olha, como é que foi? Então, na tua primeira gravidez, correu tudo bem? Tiveste um parto normal? Não, tive cesariana, eletiva, portanto marcada. A Luana não deu a volta na altura. E depois, lá está, a vida, não é? Coloca-te assim umas coisas à frente quando tu precisas efetivamente de morrer e renascer. Eu descobri no final da gravidez, já 38 semanas, a preparar a cesariana porque ela não virava, que tinha um problema com o meu sangue, que na altura ninguém entendia, era um caso raro na maternidade. E basicamente eu não tinha valores de fibrinogénio, que é um componente de coagulação do sangue, não é? Vais ter uma cirurgia. Então foi assim, basicamente, ir para uma cesariana sem acompanhamento, porque o meu marido não pôde estar porque era cesariana de risco, e eles não permitem quando é de risco, e sem saber o que é que ia acontecer. Se efetivamente podias ter uma hemorragia. Podia ter uma hemorragia ou tromboses. Mas foi complicado, o teu parto não foi? Foi, é assim, sabes, Mafalda, agora, quando eu comecei o meu trabalho de pré-conceição, da segunda, e que eu fui saber efetivamente, eu percebi que foi mais, efetivamente acabou por correr bem dentro daquilo que eu tinha, não é? Mas foi um aparato tão grande de os médicos também não saberem como lidar, o que fazer, o que é que era, porque na altura, agora eu já sei, depois confirmei efetivamente o que é que eu tinha, mas na altura eles não conseguiam perceber. Então acho que eu percebi que o stress e o aparato foi maior do que depois acabou por acontecer, não é? Porque acabou por correr bem, eu tive ainda 2 dias nos cuidados intensivos, mas acabou por correr dentro de uma normalidade. Depois o puerpério é que, pronto, foi o pior? Foi o pior. O pós-parto? Para mim foi... Olha, sabes, durante muito tempo não conseguia falar desse momento sem me emocionar e sem me doer, porque eu sinto mesmo que foi um momento traumatizante e era quase como se eu sentisse... Sabes, até que tinha sido violada no sentido não da violação em si, mas o meu corpo, sabes, foi tudo tão abrupto, tão duro, que cada vez que eu me lembrava disso, aliás, eu tinha até muita dificuldade em entrar na maternidade depois,
Mas isso Para era mim por causa era- da tua cesariana? Foi por causa de tudo, olha, porque tive em cuidados intensivos e tive que fazer imensas coisas para confirmar que não estava com problemas, não é? De coagulação e etc. As dores, passei mal da anestesia e não mexia. Depois, como infelizmente hoje em dia os nossos hospitais públicos, que têm excelentes profissionais, mas que estão muito sozinhos, né? Porque nós temos muito poucos profissionais, portanto eu estava muito tempo sozinha, durante muito tempo não me consegui mexer. Lembro-me exatamente de uma enfermeira me ter ajudado a tomar o primeiro banho, que foi assim, uau, e eu só conseguia chorar porque eu não me mexia e não conseguia fazer grande coisa, então foi assim bem traumatizante para mim. Tanto que demorei 5 anos para conseguir ter coragem de ter Tens segundo. medo que isso aconteça outra vez? Tenho muito medo. Tanto que o meu maior medo é estar sozinha neste parto. E o teu marido nunca te pôde acompanhar? Lá eles não podiam ficar à noite, não é? Depois o que aconteceu foi que eu tive que ficar imensos dias por causa dessas coisas todas e houve um momento que eu assinei um termo de responsabilidade e saí. Porque eu sentia que se ficasse mais tempo ia morrer, sabes? Era aquela coisa de eu não aguentava mais o meu corpo, o meu cansaço, e acho que isso é muito doloroso. E na altura, acho que depois todo o meu pós-parto, com tudo o que eu estava a viver, não é? Porque, como é óbvio, acho que a fase onde tu estás na vida também influencia muito, gerou algo muito grande, não é? Até eu sentir quase como, se calhar eu não queria ser mãe, se calhar eu enganei-me, sabes? E a Luana estava contigo no hospital ou não? Depois, passado 2 dias, sim. Só que é o que eu costumo dizer, foi maravilhoso porque pude tê-la comigo. Por outro lado, foi a coisa mais dolorosa porque eu não conseguia basicamente mexer-me e não tinha ajuda 24 horas. Então, aquele desespero, sabes, de teres um bebê a chorar e não te consegues levantar e depois a amamentação não está a correr bem, não é? Aquelas coisas todas, não é? Então, tenho experiências assim bem dolorosas. Portanto, sentes que esses dias depois se transportaram para o Completamente. pós-parto. Foi durante quanto tempo Completamente. que estiveste assim mal? Olha, eu já nem tenho noção, mas eu lembro-me que até me sentir demorou muito tempo. E isto eu posso dizer que há uns 1 ano e meio, 2 anos, até eu começar a sentir-me assim, ok, já estou mais eu, não é? Mas estes episódios com dor, porque depois tive imensas coisas em casa, não é? Tive várias coisas, não sei se posso dizer os nomes daqui, mas demoraram uns meses, uns bons meses, assim, uns 2, 3 meses. Eu lembro-me perfeitamente de um dia cair no chão totalmente, na fala, sabes? De colocar-me mesmo no chão em desespero, a chorar e a dizer ao meu marido: não aguento mais, não quero mais ser mãe, sabes? Isto são coisas que te marcam, porque durante muito tempo eu senti-me culpada, não é? Sim. Porque é outra coisa que não se fala, e por isso é que depois criei um projeto com mães, não é? Eu sentia-me culpada, achava que era a pior mãe do mundo, não é? Que sentia todas estas coisas, até perceber efetivamente que eu não era a única no mundo a ter Tu todos guardavas estes para ti sentimentos. ou só contavas ao teu companheiro ou tinhas mais alguém que te ajudava? Tinha mais alguém que me ajudava, tinha uma ou outra amiga com quem eu falava, mas sabes, não sentia muita, principalmente de outras pessoas, até mães e pais, eu não sentia muita abertura. Eu acho que hoje em dia ainda é quase como se fosse um tabu, onde teres um filho é o melhor do mundo, então tu tens que estar a mulher mais feliz do mundo, porque é a maior bênção. E houve um episódio, a Helena devia ter 1 mês, que me perguntaram num almoço como é que estava a ser, e sabes, e saiu mesmo a verdade. Eu sempre fui assim, super clara a falar, disse: está a ser horrível, ela é a coisa melhor do mundo, mas está a ser horrível, eu estou esgotada, né? E houve uma pessoa que me veio dizer depois, assim mais atrás, a dizer que eu tinha que ter cuidado porque eu chocava as pessoas. E aquilo mexia comigo, sabes? Foi aí que eu criei um canal de YouTube e disse: não, eu tenho que falar sobre isto. Eu não hei de ser eu não quero que mais mães se sintam como eu me sinto, que é com esta culpa que nós carregamos e ninguém te diz: olha, está tudo bem. Sentias-te estranha, era isso? Sentia. Sentias-te, tipo, Sentia. será que isto acontece com outras pessoas? Exatamente.
Porque não se fala, Não se é? fala. Muita coisa não se fala. Olha, não se fala de perdas na gravidez que acontecem Exato. imenso. Eu acho que se calhar metade das minhas convidadas vieram aqui e tiveram perdas. Exato. E as pessoas quase não falam. E depois quando há uma perda é muito maior a dor, não é? Porque se tu não estás à espera, não, depois de 3 meses já não acontece. Sabe assim, aquelas coisas. E depois é isto, depressão pós-parto. Também tenho pessoas que vieram aqui que diziam assim, olha, a gravidez foi incrível. Mas o pós-parto, eu já sabia que em algum momento... É verdade, porque às vezes é a gravidez que é péssima, às vezes é o pós-parto, às vezes é difícil engravidar. Há várias questões, não é? Podem existir imensas questões. E eu aqui, juro-te, quando criei, era mesmo para as pessoas se sentirem acolhidas e ouvirem outras histórias e dizerem isto é parecido comigo, porque as histórias são todas tão diferentes, não é? Por exemplo, o meu pós-parto foi sempre ótimo. Na boa, Conta-me, sério, foi, sabes, eu acho que na primeira tu és um bocado ingênua, não é? Porque realmente não tiveste acesso a muita informação e estás ali e vais levando. Eu lembro-me, sei lá, de olhar para ela, e o meu ex-marido trabalhava muito, e de pensar assim, isto somos nós as duas, mas de pensar claramente, esta miúda precisa de mim, eu não vou trabalhar, tipo, eu preciso de ficar em casa, eu não vou deixá-la com uma pessoa que eu não conheço. Ela chorava imenso, ela só dormia comigo, e eu sentia isso como um pedido dela. E eu dizia, não, então eu amo-a mais que tudo, vou deixá-la com quem? Sabes? Mas foi super tranquilo a nível emocional. Era realmente uma dependência. Mamou até aos 3 anos, eu adorava amamentar. A amamentação ao início foi complicada, que são quase todas, mas depois foi super tranquilo. Eu amamentei os meus filhos aos 2, 3 anos, portanto é uma coisa que eu gosto e que sempre correu bem, mas foi tranquilo, sabes? Mas eu acho tão importante, que realmente é a melhor coisa do mundo, mas também o que eu acho da maternidade é que é para sempre, é uma responsabilidade gigante e é um amor incondicional que às vezes é quase sufocante, não é? Tipo, depois aquela uma pessoa... doação, não é? E tu podes não dormir, tu podes não comer, não é? Pões sempre à tua frente, é mesmo lindo isso, porque eu acho que quase todas as mães são assim, eu acho que todas as mães fazem o melhor, não é? Dentro do que podem fazer. Sem dúvida. Olha, conta-me um bocadinho desse teu projeto que tu desenvolves então foi passado quanto tempo de seres mãe? Olha, foi muito pouco tempo, já não te sei dizer assim, porque eu sempre tive esta coisa, sempre fui muito de comunicar, sempre adorei falar e então, olha, já não te sei precisar, mas muito pouco tempo depois eu comecei a criar o canal, gravado por mim, assim mesmo, totalmente básico, onde eu trazia estes temas, onde eu queria falar um pouco isto, não é, que tu estás aqui, por isso também te convidei na altura, porque eu adoro projetos que tragam essas partilhas para as pessoas, porque eu acho que há coisas que nós não podemos mudar quando somos mães, porque eu acho que cada pessoa vai passar o processo que tem que passar, mas eu acho que as mães podem estar menos sozinhas, sabes? Este lugar de quando eu comecei a falar com mães, eu sentia muito este lugar, as mães às vezes sentem-se muito sozinhas, até pode estar rodeada de pessoas, mas sentes-te sozinha. Então comecei a criar um projeto que se chamava Mães Imperfeitas, com este lugar do ok, nós não temos que ser perfeitas, a perfeição é uma exigência muito grande, e trazer esta leveza do olha, está tudo bem, mesmo que cada uma tenha as suas questões, está tudo bem. Então comecei a trazer isso e na altura formei mãe doula. Quis ser doula porque tinha esta coisa de não, mas eu tenho que ajudar outras mulheres, eu não quero que todas as mulheres passem por isto, eu quero que saibam. Então começou a nascer assim, as Mães Imperfeitas, comecei como doula. Chegaste a acompanhar partos sim, aqui? Não, partos não. Comecei a acompanhar. É difícil, não é? Não há muita... Já havia, mas não era a minha paixão. Talvez se calhar porque até ainda não tinha curado as minhas próprias coisas. Então, mas a minha paixão era este lugar emocional. Este era lugar, mais o cuidares fora e não no parto, não é? E a parte da própria transformação, sabes? Ajudar. Comecei a sentir que talvez se houvesse uma preparação até na gravidez, não é? De tu saberes quem és, como é que te sentes, que talvez o pós-parto pudesse ser algo também mais tranquilo, não é? Quando tu estás num lugar mais de autoconhecimento ou de te sentires mais empoderada, não é? Emocionalmente, que isso poderia ajudar. Então a minha paixão começou a surgir aí. Então, claro que as pessoas que chegavam até mim eram pessoas que queriam trabalhar na gravidez e não partes, não é? Porque tu acabas sempre por atrair. Então, e gostava muito de inserir a parte do pai, do homem, fazia sessões com casais e trabalho emocional. E pronto, e aí comecei a perceber que o meu trabalho era outro. Foi quando me formei em coach transformacional, depois veio o Enneagrama, depois veio
ser hipnóloga e a doula foi ficando cada vez, utilizando o conhecimento, mas foi ficando cada vez mais para trás e comecei a trabalhar nesse lugar da transformação. Eu acredito muito numa coisa, Mafalda, que é quando nós sabemos quem somos, quando nós buscamos um pouco de quem somos, eu sinto que tudo o resto na nossa vida é influenciado, não é? Tu consegues saber a mulher que queres ser, a mãe que queres ser, não é? A companheira, a pessoa que queres ao teu lado, o teu trabalho, não é? Porque começa em nós. Se eu não sei quem sou, não é? Se eu não sei o que é que me habita, como é que eu vou saber tudo o resto? Então o meu trabalho vem muito daí e começou nesse trabalho de, se eu ajudar, claro que tu nunca vais saber tudo, mas se eu ajudar as pessoas a encontrarem um pouco de quem são e conhecerem-se, tudo o resto vai ser melhor. E eu acreditava que era assim que eu poderia mudar um bocadinho o mundo, né? Até com as novas gerações. Eu sinto que eu sou a melhor mãe quando eu também estou bem comigo, não é? Quando eu estou alinhada, quando eu sei o que é que eu quero, o que é que me habita, não é? Até porque, por isso é que eu sinto que é um grande portal de transformação, não é? Quando tu tens um filho, tu vais transpor muita coisa que é tua, que trazes, não é? Como filha, como da tua infância, não é? Tu vais acabar por colocar tudo ali. E a minha filha é a maior aprendizagem que eu tenho, ela está sempre a colocar-me de frente com quem eu sou. Então, isso para mim é o mais importante. Então começou a nascer essa paixão de ajudar as pessoas realmente a saberem quem são, a transformarem-se, e que é um trabalho contínuo e que não tem que ser feito sozinho, sabes? Olha, o que é que tu sentes hoje que estás grávida? Quais é que são os teus medos, além do parto, que tens essa experiência traumática, mas em relação à tua filha? Tens algum medo que ela vá ter ciúmes, que não tenhas tanto tempo para ela? Como é que vai ser esse processo? Sabes, por acaso estava a falar com o Rafa esses dias, ainda essas coisas não me têm passado pela cabeça, é muito engraçado. Sabes qual é o meu maior medo? O meu maior trabalho tem sido este lugar de não me perder de mim. É sempre o que eu penso. Não me tem surgido estas questões ainda, né? Se calhar quando nascer dos filhos, ou do tempo, ou de se vou amar tanto um como o outro, não sei. Tem sido sempre um lugar como vivi esta história, sabes? Tanto que eu dizia ao Rafa que se nós tivéssemos um segundo filho, havia coisas que eu não queria de todo passar novamente. Uma delas era não me perder de quem sou, não é? Não ter este lugar de me anular, porque acabei... Mas tu agora já és mãe, é diferente. Sim. Tu já conheces o lugar, já és mãe. Eu costumo dizer que eu já não vou tão ingênua, porque eu já sei a doação que vai ser, portanto já não vou com aquele lugar do não, isto depois, como estavas a dizer há pouco, não é? Vais-te doar, é uma doação, não é? Do teu corpo, do teu tempo, mas com esta coisa de... Mas eu também existo, sabes? É importante, por exemplo, é importante para mim, eu acho que cada pessoa tem a sua questão, mas para mim é importante eu sentir que posso continuar a ser também mulher, que eu continuo com o meu trabalho, não é? Não quer dizer que vá começar a trabalhar, mas que tenha algo que quando eu quiser fazer alguma coisa eu posso voltar. Isso para mim é muito importante, este lugar de saber que eu posso ser eu sem culpa, porque esta é a questão, não é? Muito das mães, que é eu ter necessidade também de fazer outras coisas, mas sentir a culpa que tenho de estar sempre ali e que só sou boa mãe se eu estiver ali. Eu lembro-me de ter isto com a minha primeira filha, de às vezes não querer até cozinhar e achar que ia ser a pior mãe, porque a minha filha, não é? Eu tinha que ser a mãe que cozinha, a mãezona, mas achas não é? que a culpa vem do julgamento ou vem mesmo de ti? És tu que Eu te acho julgas? que vem mesmo de mim, eu acho que vem da forma também como eu cresci, daquilo que eu vivo, da minha mãe, não é? A minha própria mãe, que viveu basicamente para nós, para os filhos. Sim. Mas E eu achas acho que não sentes um bocadinho que é o que é que os outros vão Sim, pensar? Ou... sem Às vezes os dúvida. nossos pais têm aqui uma força muito grande, não é? Meus Eu pais acho que é a fizeram própria isto. sociedade, não é? Ainda há muito esta coisa de, por um lado, exigem que a mulher volte, não é? À sua performance, por outro, ainda eu lembro-me, não sei se te aconteceu algumas vezes, mas eu lembro-me de acontecer várias vezes de ir sair sozinha, por exemplo, e me perguntar, então, mas e a tua filha? Eu, está com o pai. Há um pai também. Não, a mim acontecia-me com a minha mãe, algumas vezes ela dizia-me: mas porquê que tu não voltas a trabalhar? Porquê que ainda dás de mamar? Ela criticava-me um bocado ao contrário, que era: não percebo, porquê que estás sempre com ela ao colo? Porquê que
porque é que ela dorme na tua cama? Tipo, essas questões dela. Pois. Sim, ela acha, meus pais são muito das regras e, portanto, não, o bebê não vai ocupar este espaço na tua vida, é livre, não é? Estás a ver? São muito assim e, portanto, ela criticava-me. Tipo, ao contrário, ou seja, tipo, dizia que eu doava demais e que eu fazia demais e que ela vai ficar muito dependente. E é engraçado que hoje olho para a minha filha, é das meninas mais independentes que eu conheço, é mega independente, tipo, quer ir de fim de semana não sei para onde, é mesmo muito independente e isso é engraçado. Eu acho que é segurança também que eu lhe dei, não é? Então de estar ali e eles depois voam, não é? Na verdade, estamos a criá-los para isso. Olha, e em relação ao teu corpo, que cuidados é que tens com o corpo durante a gravidez? Tu danças, não é? Gostas muito de dançar. E faço exercício. Continuas a treinar sempre? Sim. Agora se calhar já não. Olha, esta última semana é a única que eu disse, acho que esta semana preciso de parar, sinto mesmo que o meu corpo está a pedir um outro lugar, mas sim, isso para mim é... E olha, foi fundamental porque na minha primeira gravidez, apesar de eu ainda dançar, não treinei tão regularmente e sofri imenso da ciática e daquelas coisas todas. Esta não tive nada disso. Ai, que bom. Portanto, isso para mim é um cuidado. Eu sou muito simples nos meus cuidados, mas treinar, cuidar do meu corpo e os meus creminhos. Ai, pera, então vamos lá. Não, tens aqui mais creminhos para ti, então. Não vamos perder a oportunidade. Sim, olha, é do nosso patrocinador da Topi Creme, são para o bebê e para ti, que dá para os dois, que é ótimo, olha só, para lavar, para pôr, é a hidratação 24 horas e assim para os teus bebês. Boa, sim? Pronto, olha. Pronto, portanto, se gostas de cremes, foi impecável esta deixa. Sim, porque sabes olha, que podes pôr aí de lado ou no chão. apesar de sempre ter trabalhado com o corpo, isso era uma coisa que me assustava de ter uma segunda gravidez, que é uma coisa que tu não controlas, não é? Esta tua transformação do corpo, não é uma coisa que de repente eu digo, olha, vou ali, agora, já sei que comi mais e não é? Fiz um ato que vai dar uma consequência. Não sabes. De repente o teu corpo começa-se a transformar e tu não fazes a mínima do que é que vai acontecer. Ficas com medo das estrias, de ficar flácida. Sim. Okay. Mas a tua primeira recuperação foi boa? Olha, foi boa. Felizmente eu nunca engordo assim muito e a minha pele até reagiu super bem, mas como foi cesariana e a amamentação não correu bem, eu demorei imenso a recuperar, por exemplo, a barriga. Okay. Aquele lugar, né, que é aquele momento onde tu conheces o teu corpo de uma forma, né? Eu sempre nunca tive que ter muitas preocupações com o meu corpo, sempre fui... Nunca fui aquela pessoa que come mais e engorda, nunca tive essas questões e de repente lidares com um corpo diferente que não controlaste, foi difícil para mim ali durante um tempo. E de repente recupero, sabes? Voltas-te a sentir, ok, estou bem, e dizia ao Rafa, parece que até tens vergonha, não é? Quase de falar porque vais ter um filho, porque é suposto, mas... Era uma coisa que me preocupava. Era tipo, como é que o meu corpo vai reagir desta vez? Eu quando tinha transtorno alimentar era uma coisa que eu pensava quase, é melhor se calhar não ter filhos. Porque, imagina, pensar que vou engordar 8 ou 10 quilos era uma coisa que me assustava. Mas eu tinha transtorno, era uma coisa mesmo muito forte, sabes? E eu acho que há muitas mulheres que têm. Sim, porque tu não controlas, não é? Não, e depois vês às vezes mulheres engordar 25 quilos. Eu, tipo, 25 quilos para mim é impensável. Eu não conseguia engordar 25 quilos. Eu acho que eu ia parar de comer, juro-te. Eu acho que tu devisse a subir assim. A sério, é pânico, não é? Na verdade. Tanto que eu dizia ao Rafa, quando falávamos entre eu e o segundo, eu dizia, se tu tivesses desta vez, era já! Perfeito. Era já! Porque é mesmo, e se calhar por isso também acabo por não ser aquela pessoa que me sinto uma grávida linda. Há mulheres que sentem super exato, sexuais eu não, eu estou sempre, ai meu Deus, eu estou tão grande, sabe, sinto falta é dos meus movimentos. Pois não, mas para mim é uma alteração que mexe comigo e tanto que desta vez treinei, claro, sempre com muito, não fiz nada de exagerado e muito, mas já estava a dizer ao Rafa, depois quando puder, para mim, voltar aos meus treinos, não só pelo meu corpo, como... Eu não consigo, para o meu bem-estar, estar sem Não, eu treino por causa da parte psicológica. A minha é tipo aquele escape mesmo de libertar e não pensar em nada. É aquele teu momento, não é? Eu adoro. Eu vou mais treinar pelo psicológico do que pelo físico, juro-te. Sim, quando nós começamos a treinar e sentes os benefícios, não há como. Eu treinei a minha vida toda, não é? Eu dancei e dei aulas em ginásios e como dava aulas em ginásios sempre tive acesso
ao ginásio, então sempre treinei, sabes? Não consigo imaginar-me sem... E eu acho que às vezes até com o meu corpo agora é isso que eu sinto falta, sabes? Sinto falta da minha mobilidade. Sim, sim. Sinto falta de fazer coisas. Olha, e a amamentação não correu bem e Não. paraste? E parei. Ok. Bem, eu tive várias coisas, porque ainda não mastite, comentei aqui, tive isso, mas a minha filhota, ela nasceu com uma fenda labial palatina. Foi algo que durante muito tempo eu nunca falei muito sobre isso, porque quase que tinha assim uma sensação de ser uma história dela, sabes? Mas depois houve um momento que eu senti que era momento de partilhar, fiz um podcast no meu podcast com o Rafa sobre isso, então foi assim um desafio extra e que acabou por não ajudar na amamentação, apesar de eu acho, é um feeling de mãe, não é? Que teria sido possível, mas eu estava tão insegura, não é? Não conhecia e depois não tive se calhar a ajuda que podia ter tido e as coisas acabaram por não correr bem. Fui para o hospital várias vezes com quase mastite, olha, mais uma, sabes? Mais uma traumática para mim. Mas eu queria dar de mamar, eu queria. Então eu fiquei ali um mês, 3 semanas ali, não, a sofrer, sabes? A sofrer mesmo. Até que lembro perfeitamente que tive uma pessoa que foi lá à casa do hospital e ela olhou-me assim nos olhos e disse: Filipa, chega, não tens de estar a sofrer. Ela, se não queres mais dar... Sim, e ela foi um bocado que ela disse: eu vou contigo ao hospital e se alguém te disser alguma coisa, sabes, de discriminação, de querer secar o leite, porque eu fui pedir para secar o leite, eu vou estar lá contigo. E ela foi comigo. E eu foi das coisas mais dolorosas, sabes, para mim, porque eu queria tanto dar de mamar e ires a um hospital e dizer: olha, dê-me qualquer coisa, porque eu não aguento mais. Parece que estás a fazer uma coisa antinatura, não é? Que é, tens tanto leite e de repente estás a pedir para te secarem o leite. Mas mais uma vez aí vem a pressão, não é? Sem dúvida. Social e que tu criaste, que é bom, é amamentar. Não. Tem que ser bom para ti e para o bebê. E a pressão do... Quase, sabes, a minha maior pressão era: se isto não acontecer, a minha filha não vai sobreviver, quase, sabes, que é... Isto é que é bom. Sim. E olha, isso eu posso passar aqui para muitas mães que passam isso, que é, aprendi que há muitas outras coisas que não se fala, como por exemplo a energia que tu dás, o amor que tu dás. Não é só a amamentação, não é? Por exemplo, eu continuei a fazer pele a pele. Estás a ver que está a amamentar cheia de dor. Não está a ser bom para ninguém. Não está para ninguém. O bebê está a sentir tudo aquilo. Tu estás fusionada com o bebê. E tu podes criar uma ligação de outra forma, não é? Eu continuei a fazer contacto pele a pele, fazia imenso com ela e percebi que efetivamente era uma pressão gigante. Tanto que para esta gravidez, eu tenho uma pessoa agora que nos vai apoiar. Desta vez eu criei assim uma comunidade, que eu acho que é... No pós-parto eu acho que é fundamental teres pessoas que te possam ajudar, contactei, mas há uma coisa muito certa para mim, que é: ok, eu quero e eu vou fazer de tudo, mas eu não quero sofrer como sofri no meu primeiro pós-parto. Portanto, para mim está uma linha muito clara, que é a partir do momento em que eu estou verdadeiramente a sofrer, não vai ser, eu não vou querer. Então não estás a criar uma pressão. Não. Tens uma rede de apoio, se der, dá, se não, também sabes. E criámos os nossos limites, que é muito importante. Ela fez-me ver, porque claro que vão haver dias que podem ser mais duros, né? Até onde é que tu queres ir, porque às vezes na amamentação, não é? Dizem muito que há aquele dia que está a ser doloroso e de repente se tu ultrapassares, as coisas podem regularizar. Sim, para mim foram da minha filha 10, 15 dias e depois eu tenho noção de uma coisa, que foi logo no hospital ela fez a pega errada e isso magoou-me logo, magoou-me desde o início. No meu filho, como eu já sabia isso, eu só dizia: ele tem que pegar certo. Então eu punha-lhe a boca, sabes, fazia questão de lhe pôr a boca bem, não o deixar ir, tipo, e a dele foi muito tranquilo. Muito tranquilo. E porque nunca me chegou a magoar. A dela, lá, sofri, estava sangue, era mesmo dores à sério. Eu lembro-me de chorar também, tipo, porque é verdade, há ali uns dias nem foi a descida do leite, não, era mesmo, estava em ferida, não é? E na verdade tem muito a ver com a pega e não com aquela coisa de tens que preparar o bico e fazer não sei o quê, mas não é aquelas coisas, tens que esfregar, tens que pôr não sei o quê. Não, tem muito a ver com ele te magoar, não é? Fazer aquilo errado, começa a puxar e acaba por te magoar. Mas depois do meu filho foi muito tranquilo e há imensas experiências de mães que não conseguiram amamentar ou que tiveram mais e depois têm uma segunda experiência ótima, portanto... E depois isso veio tudo para o meu trabalho, não é? Tudo o que eu estava a viver, uma falda que eu sinto
que hoje em dia que é este lugar de, na verdade não há um certo nem um errado, não é? Porque eu acho que acaba-se por criar tanta expectativa nas mães, não é? E tanta pressão com tantas coisas que tu vês, que eu sinto que falta este lugar de alguém te poder dizer, olha, não há certo nem errado, há o que tu queres, o que é que tu queres, não é? Porque é como a a tua amamentação, vida, não é? a tua vida, que é, não interessa se amamentar é bom, X anos, se dormir é assim, o que é que para ti faz sentido? E esse tem sido a minha luta desde que fui mãe, sabes? Que é, eu costumava dizer, eu fui uma melhor mãe no momento em que eu fechei os meus ouvidos, sabes? Em que tu fazes assim e dizes, eu não quero saber o que é que eu quero, o que é que me faz sentir bem, como é que eu sou melhor mãe, até com coisas simples do dia-a-dia, sabes? Havia momentos com a minha filha que eu ouvia aquelas pessoas que já sabiam os desenvolvimentos todos e os brinquedos e faziam jogos e não sei o quê, e às vezes eu não sabia nada, sabes? E chegou um momento que eu disse, ok, mas se calhar eu não sou essa mãe, se calhar eu faço outras coisas que são importantes para mim, que eu quero passar à minha filha. Então eu comecei a fechar os meus ouvidos e dizia, eu não quero saber quem é que eu sou e o que é que eu quero passar. Não dá para a fazer este tudo. ser. Tu não podes ser a mãe que faz tudo, que conta as histórias, que rebola no Pois chão, não que leva ao morre no parque, chão. que faz a comida vegana, que não consegues, não é? Portanto, há consegues. coisas que tu vais ter que abrir mão, ou alguém que faça. Não dá para ser, nunca vais ser perfeito. Eu digo muito que, eu no meu trabalho não erro todos os dias, eu com os meus pais não erro todos os dias, eu com uma amiga não erro todos os dias. Na maternidade tu erras todos os dias. Porque aquilo é tão intenso que é verdade, vai haver uma altura que lhe dás batatas fritas, vai haver outra que vais dar um grito, e vai haver outra que não vais ter paciência, e vai haver outra que se calhar vais chorar. Isso vai acontecer e isso cria essa culpa. E eu tenho uma coisa que é muito, olha, juro-te, eu erro todos os dias. Mas sempre que eu sinto que errei, o que eu falo, e até quase, dá-me vontade de chorar a dizer isto, porque a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa aos meus filhos. Se eu gritei, eu digo, olha, desculpem, a mãe está cansada, isto chateou-me, eu não gosto de gritar, e às vezes digo-lhes mesmo, quando a mãe gritar, vocês digam que não gostam que a mãe grite, sabes? Porque eu sou só uma lá em casa, e isso faz muita diferença, porque eu não tenho a outra pessoa que pode entrar quando eu estou sabes, quando estás naquele limite, tipo, agora vai lá tu, porque eu já disse 50 vezes. Tenho que continuar a ser eu, não é? E são dois, em idades tramadas. Então há dias em que eu digo assim, meu Deus, mas porquê que não me obedecem? Porquê, não é? Onde é que eu estou a errar? Na verdade é só normal, não é? E isso é muito importante, sabes, Mafalda? Eu passo isso muito depois às pessoas com que eu trabalhava, que é, por isso as mães imperfeitas, não é? Na verdade a perfeição cabe dentro da imperfeição, não é? A própria palavra, que é, isso também é mostrar que podes ser humana, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Existe muito aquela coisa de os pais não devem discutir à frente dos filhos, não é? E tu crias esta pressão. Eu isso não discuto, não tenho. Pronto. Estou a brincar. Mas já me aconteceu, não é? E isso fazia-nos questionar, a mim, Rafa, será que, sei lá, os nossos filhos ficam traumatizados, não é? E depois chegámos a uma conclusão, que é, na verdade, eu quero que a minha filha saiba que tudo faz parte de ser humano, não é? Claro, obviamente, se calhar não ignorar que aquilo aconteceu, pedir desculpa, como tu estás a dizer, mas eu não quero que a minha filha um dia olhe e pense, uma relação perfeita é aquela em que nada acontece, não é? Em que não estás a esconder dela, não é? Exatamente. Às escondidas. Que é, eu sou humana, como tu estás a dizer, eu vou gritar um dia, eu vou não ter paciência, eu vou, não é? E isso também é importante, porque quanta pressão, por exemplo, eu nunca vi os meus pais discutirem até à minha adolescência, e isso influenciou as minhas primeiras relações, porque eu achava que não se discutia. Isto é para a vida toda. Tu já pensas nisto. Não, mas ela agora não está a responder assim. Imagina com 15 anos. Espera aí. Filha, não podes falar assim com a mãe. Juro-te, eu às vezes digo, filha, não podes, desculpa. Sabes? Sim. Eu fico... E não é uma coisa de... Eu não sou zero rígida assim, mas... Dizer, filha, não dá, não é? Dizer isso à mãe. A mãe fica super triste. Depois explica, não sei o que eu sou. Aquela pessoa que fala tudo. Eu sou muito verdadeira com eles. E acho que isso é importante. As pessoas são os meus mais fofos de sempre, são mega queridos. Se eu mãe, eu amo, tens a mais linda do mundo, dizem isto todos os dias, sabe? Aquela coisa mesmo boa. Eu acho que eu li outro dia um post teu que era muito engraçado, que era a mãe bipolar, não é? Que é, tu tanto estás tipo, eu não aguento mais, meu Deus. E quando os deitas, fica assim, tão queridos, olha, estou cheia de saudades já. Não é? Eu digo, eu sou completamente bipolar, que é aquele momento em que às vezes
eu digo, ai, não aguento mais ser mãe. Mas depois eu digo, ai, é a melhor coisa do mundo que aconteceu. Ou, sei lá, já me aconteceu várias vezes, né? De repente, tu só queres deitar para descansar. Sim. Por favor, vai dormir. Depois há outros momentos que só queres estar. É uma bipolaridade gigante. Há que aceitar, a mãe bipolar. Não, mas é mesmo uma coisa muito... Mexe Que é com tanta tudo. doação, não é? Eu quando agora nesta segunda gravidez, sabes, Mafalda, eu digo que já não vou ingênua, que é, não sei o que é que vai acontecer, cada bebê é um bebê, mas há uma coisa que eu sinto que vai ser importante para mim como mãe, que é saber que é uma doação. E essa doação às vezes é exaustiva e tem que se falar sobre isso, não é? Nós não vivemos em comunidades, nós não temos, não é tipo, agora ficas tu aí, agora não sei. Olha, isso é uma coisa que nos faz falta, não é? Completamente. Que é a coisa, que é aquela frase, é preciso uma aldeia para criar um bebê. Completamente. Porque é verdade, as mulheres antes ajudavam-se, não é? Viviam na Entrava a aldeia. tia, a avó, não sei o quê, vem cá, eu Ainda pego mais, o colo. por exemplo, tu sozinha, não é? Mesmo dois já é intenso, quanto mais sozinha. Então, há que saber que é a doação. Há dias que nós estamos sempre a dizer, nós falamos a verdade, há dias que apetece atirar pela janela, que tu te apeteces atirar a ti pela janela, que Não, eu há dias que digo, eu digo às vezes ao meu pai e digo assim, pai, eu hoje estou exausta. Tipo, eles podem ir um bocadinho, tipo, eu não estou, sabes? E isto podem ir um bocadinho, é uma hora, sabes? É só para respirar, porque eles mesmo também começam-te a sentir irritada e aquilo tudo, não é? A energia passa ali. E portanto às tantas... Porque és humana, não é? Porque é muita doação, é muita doação de energia, de tempo. No confinamento, lá, esquece, 2 miúdos fechados em casa e um cão, um T2, tipo, meu Deus. Completamente. É muito intenso. Olha. Exato. Então eu digo sempre, essa parte, sabes que às vezes eu fazia-me essa questão e eu dizia sempre, eu gostava que alguém, e lembro-me perfeitamente de estar a chorar em pleno pós-parto e dizer à minha mãe, porquê é que tu não me disseste que era assim? Porque eu sinto que nunca ninguém me disse, olha, vais doar o teu corpo, né? Porque se tu amamentares, pariste, portanto, doaste o teu corpo, vais doar do teu tempo, vais doar da tua energia, vais doar de tudo. Tu estás a doar-te constantemente. E isso é intenso. E eu sinto que nunca ninguém me disse isso. Sabes? De verdadeiramente, olha, vai haver momentos desesperantes, porque tu vais doar-te. Sabes, uma coisa engraçada, eu antes de ser mãe tinha uma enteada e lembro-me perfeitamente, ela tinha para aí 2 anos quando eu a conheci, de pensar assim, estás com contrações? Ela está a mexer imenso, ela está a adorar, ela está tipo... a mexer imenso. Tão bom. Mas eu lembro, sabes, é muito engraçado isto. Eu lembro de uma vez me deitar na cama com ela para lhe contar uma história. E ela queria sempre a mesma história. E eu pensar, ai que seca isto de ser mãe. Imagina contar-te a mesma história todos os dias. Exato. Mas aquilo era uma coisa que, tipo, imagina, o mais seca era contar a mesma história todos os dias. Para mim, hoje em dia, eu adoro contar histórias aos meus filhos. Exato. É facílimo. Estão na cama, conta a história, pode ser a mesma, pode ser outra. Mas eu lembro-me dessa coisa... Pronto, imagina, eu lembro-me de pensar isso. Ai, ser mãe deve ser muito difícil, contar a mesma história todos os dias. Ou se fosse só isso, não é? Estávamos bem. E é exato. Filipa, o teu companheiro é super importante, não é? Aqui na tua... Vocês estão juntos há quanto tempo? Olha, nós estamos juntos quase há 7 anos. E qual é que é o vosso segredo? Eu costumo perguntar isto, sei que as pessoas não gostam muito de... Não há segredos, mas o que tu achas que realmente fortalece a vossa relação? Que vocês são muito companheiros, não é? Eu noto isso sempre nas tuas partilhas. Somos e temos muitos desafios para viver aí. Olha, nós temos falado muito sobre isso porque as relações são desafiantes, né? E quando tem filhos é preciso querer-se muito, ter uma relação. Eu acho que há aqui várias coisas. Uma, nós dizemos sempre que é o amor e o humor, que eu acho que é muito importante. Nós estamos sempre a dizer que no dia que nos deixarmos de rir, até com estas coisas todas, sabes? Eu lembro-me no pós-parto de haver momentos tão que ele teve de tratar de mim, que eu estava tão desgraçada, né? Que eu dizia, que nós nos rimos e eu dizia, bem, se agora não perdes a paixão e a tesão, sabes mesmo, a tesão da vida, de querer estar com aquela pessoa, nada mais vai tirar, não vai piorar. Então, e trazer esse humor. E depois eu sinto que nós temos duas coisas. Uma delas é ambos precisarmos muito das mesmas coisas e nos compreendermos, não é? Ele precisa muito da individualidade dele e eu também. Então tu consegues entender, não é? Tu consegues dar porque tu também queres receber. Mas vocês são parecidos? Sim, nisso sim. Precisamos muito de ter o nosso tempo, de ter... Ele é surfista, não é? Portanto, cada um precisa ali dos seus momentos. E depois, querer evoluir juntos, sabes? Nós costumamos dizer que
as fundações têm que continuar as mesmas, que é tu tens altos e baixos na relação, há momentos que tu precisas de uma coisa, ele precisa de outra e portanto estamos completamente desconectados, mas vamos sempre ao mesmo lugar, que é ok, mas este lugar de fundação ainda é o mesmo, nós ainda queremos o mesmo caminho, nós ainda temos a mesma visão, se sim, então faz sentido, não é? Continuar. Porque eu acho que se não for isso, nós já nos tínhamos destruído muitas vezes. Porque há momentos tão intensos, sabes? Tão de desafios mesmo, não é? Porque a relação não é um conto de fadas, é uma construção diária, que esse é o lugar que nos vai mantendo. Muita comunicação e, ok, vamos voltar, nós dizemos sempre, vamos voltar à base. A nossa base está aqui, ainda queremos, ainda nos vemos juntos, sabes? É mesmo este lugar, ainda nos vemos juntos, ok, então vamos perceber o que é que está a acontecer, não é? Quando tens aqueles momentos de desajustes em que parece que, sei lá, já passámos momentos, de repente parece que nada faz sentido, não é? Porque parecemos duas crianças, uma a lutar por uma coisa diferente, mas voltamos sempre a esse lugar, sabe? Nós escrevemos muito os nossos códigos de conduta, os nossos valores como família, nós fazemos muito coisas às vezes até dos nossos trabalhos, não é? Porque ele também tem uma área parecida comigo, nós buscamos isso muito para a nossa casa, sabes? Para o nosso seio familiar. Nós temos lá as regras da família, a minha filha escreve connosco, o que é cada um, o que é importante para cada um, e estamos sempre a voltar a isso, sabes? Porque na rotina do dia-a-dia, no cansaço, nas frustrações, é muito fácil te perderes desse caminho. E eu acho que trabalhar na verdade também, não é? Sim. Tu tens muitos casais que não... Claro. É estranho. Porque é duro. Não, mas é estranho quando escolhes uma pessoa e depois escolhes não ser sincera com essa pessoa. Ou seja, só mostrar um lado ou criar ali um... Isto acontece muito, E não é? mesmo a tua busca, sabes, Mafalda? Tu queres continuar a viver uma vida onde tu queres viver a verdade contigo mesma, não é fácil. Nós estamos sempre a dizer que nós temos muitos... As pessoas às vezes dizem, ok, vocês parecem tão companheiros e ainda por cima trabalham, somos os dois de buscar, ainda este fim de semana tivemos os dois num retiro, fazemos muitas coisas os dois. Ai, deve ser lindo. Não. É mais desafiante ainda, porque quando tu decides viver em verdade, não é fácil tu olhares para uma pessoa e dizer isso, olha, é isto que eu sinto, é mesmo isto. Ou estou a sentir menos, ou agora... Sim, isto sou eu. No meu pior, no meu melhor. Não é fácil. Traz desafios. Por isso é que eu deixei de acreditar em contos de fadas, sabes? Porque eu acredito que viver uma relação de verdade é tudo menos um conto de fadas. É desafiante. Há momentos que tu tens que olhar para partes que tu não gostas, que tu não queres ver. Nós temos sombra, não é? Todos nós temos. E tu vais espelhar na relação, a tua relação íntima é onde tu vais espelhar tudo teu. As tuas dores, as tuas necessidades, os teus buracos, os teus vazios, é ali. E sentes que a maternidade abala? Completamente. E que não se fala disso. Sim. Muito. Não, parece que é o filho vem para unir e na verdade... vem para destruir completamente. É o que eu senti, foi de uau! E eu escolhi logo a minha filha. Completamente. Foi mesmo... É o que eu digo, eu tive um pós-parto tranquilo, mas lembro-me perfeitamente e assumo isso, que foi isto, nasceu a minha filha e eu, o meu casamento foi ali, vamos ver uma série, eu nem conseguia ver o início da série, não fazia, e não fazia um esforço, eu estava completamente, como só era eu que cuidava, eu estava esgotada, e portanto, a minha prioridade era a minha filha, e há muita gente, já houve aqui pessoas que disseram assim, não, a minha prioridade é sempre o meu casamento, o meu marido estava cá primeiro, eu nunca consegui fazer isso. Nós tentamos nos lembrar, nós costumamos dizer que antes de sermos pais fomos um casal e antes de sermos um casal fomos indivíduos. Portanto, temos essa prioridade. Mas não é fácil de manter isso, porque há muitas coisas. Eu sinto que quando vem um filho, tu deixas... primeiro as equações mudam, não é? Se tu fores estudar, não é? Se tu fores trabalhar isso, tu vais perceber, deixas de ser 2 para ser um triângulo, não é? Portanto, há toda uma quantidade de relações que existem. E depois há coisas que tu, quando são só 2, tu não vais te preocupar, não é? De repente tens um filho e ambos querem, não é? Há uma linguagem que tem que ir para ali. E se tu pensas diferente, eu trabalho, não é? Com imensas pessoas, faço sessões individuais, quantas pessoas de repente descobrem, não é? Têm um filho, coisas diferentes que têm, os valores que nunca sabiam. São muito diferentes, nunca souberam. De educação, do que é que querem passar. Nós costumávamos dizer, até nas mais pequenas coisas, às vezes até como é que lhe vais dar comida.
Sim. Queres esta colher ou um garfo? Sabes, até nas pequeninas coisas que num dia-a-dia, sem filhos, tu não tens, de repente vai existir. Como é que tu falas? Tu falaste assim, eu não concordo, eu quero falar assim, eu acho que... Sabes, vem uma quantidade de equações que não existiam antes. Então eu acho que um filho vem mesmo pôr-te à prova em tudo, em tudo. É muito desafiante. Depois no tempo, não é? Tu não tens o mesmo tempo. Não, tu não tens, eu penso assim, como é que era a minha vida antes de ter filhos? A quantidade de tempo que eu tinha, podia ver séries, podia fazer... Não, e às vezes fim até de semana a para dormir. dedicar, às vezes, olha, só às vezes, sei lá, tens uma desavença com o teu companheiro. De repente há momentos que tu não consegues conversar na hora. Tu vais ter que guardar porque de repente a tua filha precisa de comer, precisa tomar banho, precisa... Só isso. Não, nem podes sair porta fora. Não podes, não é? Quantas vezes eu dizia fogo, nem podemos dizer, olha, vou apanhar ar e tchau. Sim, não Não, dá. não é assim. Claro. Então, vem mexer com muita... E eu acho que isso fala-se muito pouco. Acho que há uma coisa, Mafalda, se tu me perguntares mais coisas da nossa relação, que vai ajudando, é nós não temos medo de pedir ajuda, sabes? Nós costumamos dizer que ninguém nos ensinou a ser pais, ninguém nos ensinou a ser marido e mulher, ninguém nos ensinou a manter uma relação de X anos, porque as coisas vão mudando, então nós pedimos ajuda. Nós já fizemos terapia de casal, nós já fizemos montes de coisas. Nós, quando sentimos que há alguma coisa e que queremos evoluir, não é? Nós deparamos-nos com um desafio e dizemos, ok, mas queremos estar juntos, então vamos procurar ajuda. Ninguém nos ensinou, ninguém nos disse como é que é isso, não está nos livros. Então nós procuramos muita ajuda para nós e para a nossa filha. Mas eu acho que falar e a partilha é tão bom. É Ouviu, tão daqui importante. destas conversas, há mesmo frases que eu levo para a vida. Exato. E que falo várias vezes, ai, não sei quem disse-me isto, e que fizeram muito sentido. E mudaram alguma coisa. Eu acho que isso é muito bonito, não é? Pessoas que te ensinam. Porque Sim. uma partilha tu vais sempre aprender, não é? Sim, e tu podes aprender e perceber que não estás sozinho, que há outras pessoas, nem toda a gente passa o mesmo, Sim. mas há outras pessoas que também passam e que tu, só aquele lugar do afinal não sou só eu. Eu lembro-me quando fui mãe, era afinal eu não sou uma alien, Sim. afinal há outras pessoas como eu. E isso, só isso já te dá uma paz para que tu possas, ok, então vamos olhar de outra forma. Não sou assim tão diferente. Não é? Eu achava, ao início, eu achei que era uma alien, que eu era a mãe, que só eu é que passava por aquilo, que eu, afinal, se calhar, eu dizia isto ao Rafa, se calhar eu não fui feita para ser mãe. Sabes? E isto é um peso enorme. Quando eu comecei a ouvir e a perceber, sabes? Quando eu comecei a formar-me como doula, eu perceber certas coisas e dizer, calma, claro que é possível, claro que se tu passas isto, isto e isto, é normal tu sentires determinadas coisas, não és diferente por isso, sabes? E nos casais a mesma coisa, ainda se fala muito pouco. Há muito pouco casal que tem a vontade para se abrir e dizer, sei lá, de tudo, sabes? Mafalda, da tua vida íntima. Às vezes é bom poderes falar com alguém e tu percebes, ok, não sou só eu, também há outras pessoas que passam desafios, que isto acontece, e isso é muito importante. Por isso é que eu costumava dizer, e por isso eu também, um podcast também, não é? Comecei, que é, eu sinto que a partilha é curadora. Sim. Sabes? Para ti, porque quando tu falas, há qualquer coisa que vai, cada vez que tu contas a tua história, tu vais se encaixando. Estás a ouvir também e a aceitar, não é? E a outra pessoa que ouve também vai receber e também vai poder dizer, ok, nem que seja às vezes, quantas vezes também se calhar te acontece, não é? Pessoas depois de ouvirem histórias partilham contigo, eu também passei por isto, não sei o quê. E isso é tão importante. Filipa, obrigada, ainda bem que a Sol não nasceu aqui, só isto seria, imagina, entrar em trabalho de parto. Não, muito obrigada. Num podcast ao mãe, seria... Pronto, não é? Seria inédito, mas giro. Olha, espero que corra tudo bem, desejo-te muitas felicidades para a vossa família, que é tão linda, que corra mesmo tudo bem, que ela venha num parto natural lindo, que não tenhas nenhum problema, tenho a certeza que vai correr bem, que vai correr bem, e és uma mãe incrível, parabéns. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada. Olha, obrigada pela tua confiança. Obrigada pelo teu convite, por poder partilhar um bocadinho da minha história que ressoa noutras pessoas, e obrigada pelo teu projeto, porque eu também, quando te contactei para convidar, quando eu vi que tu tinhas um projeto ao mãe, eu apoio imenso, que eu acho que é mesmo importante, e tenho a certeza que ajudas muitas pessoas, e termos voz é importante, então parabéns e obrigada por isso, por ajudares tantas partilhas,
e por me teres convidado. Obrigada. Por ter podido vir aqui com a Sol. Sim, foste a grávida mais grávida da minha mãe. Foi Obrigada. um beijinho. Obrigada. Obrigada. Até à próxima.